Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda e hoje a gente vai falar um pouquinho da obra de Lilian Bassic. A gente vai falar sobre o livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Esse livro ela escreveu juntamente com outros autores, dentre eles o José Moran. Tá? Ela fala que o ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação, que são as TDICs. Existem diferentes propostas de como combinar essas atividades, porém, na essência, a estratégia consiste em colocar o foco do processo de aprendizagem no aluno e não mais na transmissão de informação que o professor tradicionalmente realiza. Então, através das TDICs, o aluno vai ser protagonista do aprendizado dele. Ele mesmo vai pesquisar, vai correr atrás, e não vai ser mais o professor aquele que detém o conhecimento, que detém a informação. O professor não vai ser mais a fonte de sabedoria, a fonte de conhecimento na sala de aula, não. Essa era a forma tradicional. Agora, com as TEDx, o próprio aluno que vai buscar conhecimento em várias outras fontes. Tá? A gente coloca o foco do processo de aprendizagem no aluno. Então, de acordo com essa abordagem do livro, o conteúdo e as instruções sobre um determinado assunto curricular não são transmitidos pelo professor em sala de aula. Não é o professor que vai transmitir aquilo que o aluno precisa aprender. O próprio aluno vai estudar o material em diferentes situações, em diferentes ambientes, e aí a sala de aula vai ser o lugar de aprender ativamente. Aí lá ele vai realizar atividades de resolução de problemas ou projeto, discussões. Ele vai poder aprender também nos laboratórios e com o apoio do professor e colaborativamente com outros colegas. Ele vai aprender nesses diversos ambientes, junto com a turma ou também sozinho. O único lugar que ele vai aprender assim, sozinho, é na sala de aula. Claro que ele vai ter um momento ali individual, só que ele vai ter esses diversos ambientes e essas diversas situações. Através do ensino híbrido, a aprendizagem passa a ser do estudante, que assume uma postura mais participativa, resolvendo problemas, desenvolvendo projetos e construindo o seu próprio conhecimento, deixando para o professor a função de mediador e consultor do aprendiz. Então, o professor, aqui, de acordo com o livro, eles usam essa expressão que o professor é um design de caminhos, ou seja, ele vai mostrar vários caminhos para o aluno construir o conhecimento, vários caminhos para o aluno buscar informações, buscar o conhecimento. Então, o professor ele sai dessa posição de ser o centro de conhecimento da sala e ele passa a mostrar para os alunos vários caminhos que eles podem percorrer para buscar conhecimento. Essa colaboração entre alunos e a interação do aluno com o professor são aspectos fundamentais do processo de ensino e aprendizagem que a sala de aula tradicional não incentiva. Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, sempre foi híbrida. Ela sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Quando ele fala assim que a educação sempre foi misturada, ele não quer dizer que, que nessa mistura é a mistura do ensino híbrido de forma online com o presencial. Não, ele está falando que sempre foi híbrida, misturando essas coisas: espaço, tempo, diversas atividades, diversas metodologias, tá bom? Agora, esse processo agora com a mobilidade e a conectividade é muito mais perceptível, amplo e profundo. É um ecossistema mais aberto e criativo. O ensino é híbrido porque todos somos aprendizes e mestres, consumidores e produtores de informação e de conhecimento. Passamos em pouco tempo de consumidores da grande mídia a prosumidores. O autor José Moran, ele faz a junção dessas duas palavras, produtores e consumidores, e cria essa outra palavra,
prosumidores, produtores e consumidores de múltiplas mídias, plataformas e formatos para acessar informações, publicar nossas histórias, sentimentos, reflexões e visão do mundo. Somos o que escrevemos, o que postamos e o que curtimos. O autor escreve essa palavra curtimos até entre aspas, né, que hoje em dia a gente é muito daquilo que a gente posta na internet, o que a gente escreve, a nossa visão de mundo, nossos sentimentos, tá? Então, nós, além de consumir esse conteúdo virtual, a gente passou a também ser produtores desse conteúdo virtual. Na educação existem vários e vários tipos de mistura. Tem mistura de saberes e valores, quando integramos várias áreas de conhecimento, tanto no modelo disciplinar quanto no modelo não disciplinar, misturas de metodologias com desafios, atividades, projetos, games, atividades grupais, atividades individuais. Híbrido também pode ser um currículo mais flexível, que planeje o que é básico e fundamental para todos e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados para atender às necessidades de cada aluno. As instituições mais inovadoras procuram integrar algumas dimensões importantes no seu projeto político-pedagógico. Então, ela tem a ênfase no projeto de vida de cada aluno, com a orientação de um mentor. Então, cada aluno vai escolher um projeto que deixe ele motivado, que ele tenha curiosidade em aprender sobre aquilo. E aí, cada aluno vai desenvolver um projeto e vai ter essa mentoria com um professor, né, com um profissional que vai conduzir o aluno nesse projeto, né, nas metodologias para ele poder aprender e concluir esse projeto. ênfase em valores e competências amplas de conhecimento socioemocionais. Equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal. Respeito ao estilo de aprendizagem de cada aluno, combinando metodologias ativas grupais, né, através de desafios, projetos, jogos significativos, sem disciplinas, com a integração de tempos, espaços e tecnologias digitais. Então tem que haver um equilíbrio entre essa aprendizagem pessoal e aprendizagem grupal. Ou seja, o aluno ele tem que ter o tempo dele aprender sozinho, de maneira individual, né? Porque tem alunos que eles aprendem melhor sozinho, eles otimizam melhor o tempo quando eles estão sozinhos. E também tem a questão do aluno aprender em grupo, tem que ter a troca de informação, né, esse compartilhamento de ideias. Por isso a importância de aprender de forma pessoal e de forma grupal. Os autores também falam da motivação para o aluno aprender. Isso também é muito importante. Eles falam da aprendizagem intrínseca, que é uma aprendizagem que já vem de dentro para fora. O aluno ele já está interessado em aprender, ele quer aprender, ele não depende de estímulo nenhum, de premiação nenhuma, tá? Ele tem já esse desejo, ele já tem essa vontade. Essa vontade é uma aprendizagem intrínseca. Agora, na aprendizagem extrínseca, o indivíduo depende sim de reforços externos. Para ele aprender, ele depende de uma motivação. Ele depende de algo para aprender. Por que você está aqui estudando? Por que você está aqui aprendendo? É porque você quer, por causa de alguma coisa interna, ou é porque você quer passar numa prova, quer passar num concurso, quer conseguir um emprego melhor? Tá? Então é uma aprendizagem intrínseca ou extrínseca. Aula invertida. Na aula invertida, o professor ele propõe o estudo de um determinado tema. Por exemplo, nós vamos estudar sobre a Copa do Mundo. Um exemplo. Aí os alunos vão pesquisar sobre esse tema em casa ou na biblioteca, eles vão pesquisar sobre esse tema em outro lugar que não seja a sala de aula. Vão pesquisar, vão ler, vão assistir vídeos, vão fazer toda essa pesquisa. Aí na próxima aula, né, em uma próxima aula que eles combinaram, eles vão abordar esse tema
eles vão abordar essa pesquisa, esse assunto da pesquisa, e vão se aprofundar naquilo em sala de aula. E aí todos os alunos já vão chegar na aula sabendo o que vai ser falado naquela aula, qual vai ser o tema. Eles já vão saber, já vão trazer com eles o conhecimento que cada um pesquisou, então eles vão ter bastante argumentos para falar nessa aula. A aula, ela vai servir como um aprofundamento do tema, porque os alunos já pesquisaram, já estudaram aquilo antes. Isso que é a aula invertida. E aí o autor ele propõe que o professor ele possa fazer uma avaliação com esses alunos para que os alunos respondam 3 ou 4 questões sobre o tema para saber o que foi aprendido, fazer esse diagnóstico do que os alunos conseguiram aprender. O livro ele também fala do papel do professor nesse processo de aprendizagem do aluno, viu, professor? Você também é importante nesse processo. Ele fala que o professor ele é um curador, que ele é um orientador, que ele é um gestor de aprendizagens múltiplas e complexas e um design de caminhos. Olha só que legal, professor. Ele é um gestor de aprendizagens. Olha só que chique, né? Uma expressão bastante utilizada no livro, que é muito importante, é a personalização do ensino. O ensino é de forma híbrida, dessa forma que os autores propõem, ele é um ensino personalizado. Preste muita atenção, porque tem questões que falam ensino padronizado, e não é padronizado, é personalizado. A personalização do ensino, ela tem a ver com o ritmo do estudante, com o tempo de aprendizagem, com o lugar, o modo como o aluno aprende. Então, grave bem essa palavra, personalização do ensino. Ela é falada várias vezes no livro e é uma das palavras cobradas lá nas alternativas das questões, usada para te confundir, tá bom? Então, presta bastante atenção. Personalização é diferente de padronização. Bom, essas são as 3 partes de um triângulo interativo, de que os autores tratam no livro também. Eles falam da relação professor e tecnologia, uma parte. Professor e tecnologia. Com o objetivo de aprendizagem já fixado, né, já temos o objetivo de aprendizagem. Então, o que o professor vai fazer? Ele vai buscar utilizar uma ferramenta tecnológica para potencializar a construção de conhecimento pelo aluno, tá bom? Ele vai buscar uma ferramenta específica que auxilie o aluno na aprendizagem. Então, isso é o professor que vai fazer, a relação do professor com a tecnologia. Agora temos também a relação dos alunos com a tecnologia. Pode ser a relação de um aluno com a tecnologia ou de vários alunos com a tecnologia, formando uma ação, reflexão, ação, ou reflexão, ação, reflexão. Temos também a terceira relação, que é a relação professor, alunos, tecnologia. Professor, alunos, tecnologia. O que é isso? É uma mescla das duas relações anteriores com o professor, tendendo a se tornar um mediador na relação dos estudantes com a ferramenta, né, da tecnologia, na busca de informação e construção de conhecimento. Então, esse é o triângulo interativo. Agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho desses modelos de ensino híbrido. Tá? Vamos começar aqui pelo modelo rotacional. Nesse modelo rotacional, a gente tem 4 tipos, tá? Que é primeiro, rotação por estação. O que acontece aqui? O professor divide a sala em grupos e os alunos fazem a rotação passando por todos os grupos. O segundo é o laboratório rotacional, ou seja, uma turma fica na sala de aula e a outra turma fica no laboratório de informática, mas para isso tem que ter mais de um professor, tem que ter um professor aqui, tem que ter um outro profissional aqui acompanhando os alunos, tá? Uma turma na sala de aula e uma turma no laboratório. Sala de aula invertida, que a gente já aprendeu sobre aula invertida. O que acontece? A teoria é estudada em casa, online, e discutida em sala de aula.
Rotação individual. Na rotação individual, cada aluno tem uma lista de proposta para cumprir em sua rotina. Tá? Agora nós vamos ali para o modelo flex. O modelo flex, ele é igual à rotação individual, né? O aluno também tem uma lista, uma proposta de coisas para ele fazer, só que tem um ênfase no online, tá? Tem um ênfase no online. E o que acontece ali? Também mistura alunos de diferentes séries. Mistura alunos, por exemplo, do sexto e do sétimo ano. Já ali na rotação individual, não faz isso. Faz isso no modelo flex, misturando alunos de séries distintas. Modelo à la carte. No modelo à la carte, a personalização, a aprendizagem é personalizada. Lembra dessa palavrinha? A aprendizagem é personalizada. Pelo menos um curso é feito totalmente online. Pelo menos uma das disciplinas, por exemplo, matemática, é feita totalmente online. Modelo virtual enriquecido ou aprimorado. Nele, o que acontece? Em pelo menos uma disciplina, os alunos têm aula presencial apenas uma vez por semana. É diferente do modelo à la carte, que eles têm uma disciplina 100% online. Aqui no modelo virtual aprimorado, os alunos eles têm uma disciplina pelo menos uma vez por semana presencial. Tá? Então, esses são os modelos híbridos que os autores falam no livro, que eles explicam, e também já vi questões a respeito disso. Então, estudem essa tabela, estudem o que acontece em cada modelinho. Gente, uma coisa é certa, as tecnologias vieram para ficar e elas precisam ser potencializadas. A tecnologia já chegou aos bancos, já chegou aos mercados, ao comércio, aos hospitais. Por que ela ainda não chegou até a sala de aula? Por que ela ainda não chegou até a escola? A nossa escola, ela ensina da mesma forma que ela ensinava no século passado, mas as crianças não são as mesmas do século passado. Tá? Então, para que isso aconteça, para que todo esse ensino melhore, os professores precisam estar mais bem preparados, porque pode ter certeza que os alunos estão bem preparados em relação à tecnologia e sabem muito mais que vários professores por aí. Então, o autor fala que os professores precisam estar bem preparados para criar condições para consolidar esse processo de construção do conhecimento no aluno. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!